Oh, aleluia. Qual é o teu impossível nesta manhã? Aleluia. Essa manhã não é manhã de você sair daqui dizendo: Deus, eu sei que tu tens resposta no meu quadro. Eu sei que tu tens resposta diante do meu impossível. Qual era o impossível para Davi? Novo, inexperiente, indo levar queijos. Aleluia. Chegando no arraial totalmente despreparado. Para Davi, o impossível naquele dia era vencer um gigante experiente. Era tão experiente que o próprio Saul diz: contra ele você não tem condições de guerrear, porque ele é experiente. Aleluia. Esse era o impossível para Davi. Aleluia. 1 Samuel 17:33, Saul diz a Davi: contra este filisteu não poderás ir à peleja, porque tu és moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Sabe o que é que Saul estava dizendo? Esse aí já tem história, esse aí já é acostumado a vencer, esse aí já é lutador. Mas só tem uma coisa: que no vale tinha chegado um menino debaixo de um propósito. No vale tinha chegado um menino direcionado por Deus. No vale tinha chegado um menino que já tinha experiência de vencer urso e leão. No vale já tinha menino, aleluia, que seria uma flecha certeira nas mãos de Deus. Oh, aleluia. Golias brada, Golias afronta. Tu vens contra mim com pau, como se eu fosse um cão. Aleluia. Eu vou te dar as aves do céu. Mas sabe o que me chama a atenção nesse texto? É porque a mentalidade que você tem na hora de uma luta, ela faz toda a diferença na maneira de que essa luta vai ter o desfecho. Fique você sabendo que uma das estratégias do inimigo para enfraquecer você na hora de uma luta é a estratégia de pressão psicológica. Eu vou te dar hoje as aves do céu, bradou Golias. Mas Davi rechaçou, disse: não, hoje eu te darei as aves do céu, e toda a terra saberá que há o Deus em Israel, e que o Senhor vence. Aleluia, glória a Deus. Não tinha espada, não tinha arma de guerra, mas tinha uma pedrinha e uma funda e a direção de Deus. Ei, quando você está debaixo do comando de Deus, a direção que Ele te dá estatala qualquer gigante, porque é a direção do Deus que sabe vencer batalhas impossíveis. Oh, aleluia. Deus promete a Davi, aleluia, uma vitória. Diga comigo: a vitória foi sem espada, sem lança, mas derrubou. Aleluia. A Bíblia diz: e tomou o seu cajado da mão, e escolheu para si 5 seixos, em outras versões diz 5 pedras do ribeiro, pôs no alforje de pastor que trazia no surrão, e lançou mão da funda, e foi-se chegando ao filisteu. Sabe o que é que me chama a atenção também nesse texto? É que quando você tem certeza quem é o Deus que está com você, não precisa o gigante vir lá para cá não, você vai até ele. Imagine aí, eu creio que ficou muita gente sem entender. Um menino indo para cima de um gigante. Oh, aleluia. O texto diz que ele foi se chegando ao filisteu. E o texto é claro. Assim prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. O feriu e o matou. Aí que o texto, para ficar mais belo, diz: sem que Davi tivesse uma espada na mão. Oh, aleluia. O Deus do impossível faz você vencer sem ter espada na mão. A espada que a igreja precisa para vencer é essa daqui. Essa é a única espada. Aleluia. A palavra de Deus é garantia. Aleluia. Davi vai ao encontro do gigante e o vence sem ter uma espada na mão. Oh, aleluia. Qual é o teu impossível nesta manhã?
O impossível para Gideão era vencer o forte domínio midianita. Aleluia. 7 anos de domínio, Israel empobrecido. É o único texto na Bíblia que você vai encontrar dizendo: e Israel empobreceu muito. Você só vai encontrar na história de Gideão, lá no livro, aleluia, de Juízes. A Bíblia diz, capítulo 6, versículos 5 e 6: eles subiam como gados e como tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão. Era tanto midianita que a Bíblia diz que eles eram como gafanhotos. E quando você chega mais na frente, você vai ver que era um exército de 135 mil homens. Agora me diga, como é que você vence 135 mil homens apenas com 300, e esses 300 sem espada, sem escudo e sem lança? Oh, aleluia. A Bíblia nos diz, aleluia, que eles vinham, não se podiam contar, aleluia, entravam na terra para destruir, aleluia. Mas tem uma coisa, a Bíblia diz que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer: quando os filhos de Deus clamam, é acionado no céu. É acionado no céu uma intervenção imediata. Oh, aleluia. Os filhos de Israel clamaram, aleluia. A história de Gideão é bem conhecida. O exército que foi escolhido, o número que voltou, os 300 que ficou. Mas o que me chama a atenção é porque 3 companhias de 100 homens, Gideão diz: olhai para mim, e como eu fizer, fazei vós também. Eles quebram o cântaro, entocham as tochas, empunham as tochas e tocam a trombeta. E Gideão profetiza: espada pelo Senhor e por Gideão. Onde é que estava a espada? Na bainha do inimigo. Mas quando Deus do impossível entra em cena, até a arma que estava preparada contra você, ela trabalha a teu favor. Ai, que assé. Oh, olha para quem está do seu lado e diga com a autoridade de Deus: a arma preparada vai trabalhar por você. Aguarde o remanejar de Deus. Deus vai destruir essa mentira. Deus vai destruir essa carapuça que Satanás colocou. Deus vai destruir essa artimanha do inferno. Rabai, eu tocou o a arma estava na bainha do inimigo, mas recebeu uma autoridade. A Bíblia diz que eles sacaram da espada e eles começaram a se destruir. Sabe o que é que me chama a atenção? Aquele povo era tudo amiguinho, meu filho. Era midianita. Midianita, ele gosta de se coloiar com edomita, com moabita. Essa turma do Zita é tudo amigo. A Bíblia não diz, mas eu creio que quando eles começaram a chegar ali, eles começaram a conversar, a se conferenciar. Era todo mundo amiguinho, todo mundo tinha um alvo. Era destruir, aleluia, era destruir a tropa de Gideão. Mas não se preocupe, porque com tropa do inferno Deus sabe trabalhar e trabalha bonito. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Não se preocupe com tropa do inferno. Tropa do inferno Deus sabe trabalhar e trabalha bonito. Deus vai fazer o impossível. Deus vai usar a espada da bainha do inimigo em teu favor. Veja que Deus no reino espiritual está reverberando. Rabá, requece, nimicho. Qual era o impossível de Ezequiel? Tu imagine aí, tu olhar para um vale cheio de ossos. A Bíblia diz que eles eram secos, desconjuntados, aleluia. E para completar, diz mais a Bíblia, e espalhados no meio do vale. Isso quer dizer que uma perna que era daquele corpo ali, ó, uma perna estava ali, o braço estava lá, o quadril estava do outro lado, era tudo junto e misturado.
Aleluia. Mas o Deus do impossível chega no capítulo 37, versículo 3 e 7 e diz assim: e me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Aleluia. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Eu vou repetir: e houve um ruído enquanto eu profetizava, e esse ruído fez-se um rebuliço. Ei, quando Satanás mostra para você o quadro, a situação, e você cala, é uma coisa, mas quando você começa a profetizar, isso é o que eu estou vendo, mas pelos olhos da fé, eu já vejo Deus fazendo assim, eu já vejo Deus fazendo assim. Deus vai abrir a porta, Deus vai quebrar o cativeiro, Deus vai fazer maravilhas. Quando você profetiza, tem rebuliço e tem ruído. Da sé. Tu és fiel, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Ruído, rebuliço, ruído e rebuliço. Irmã Aparecida, como eu devo sair nesta manhã daqui? Profetizando naquele vale, profetizando naquela situação, porque vai ter ruído, mas vai ter também rebuliço. Recassé, aleluia. E cada osso se juntou ao seu osso. Sabe o que é que Ezequiel estava vendo? Coisas fora do lugar se encaixando. Enquanto você profetiza, vai ter tanto encaixe. Enquanto você profetiza, vai ter tanta situação sendo mudada. Deixa eu abrir aqui um parênteses, porque quando abre esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Aleluia. O ano era 2011. Eu estava vindo de um congresso em Porto Seguro, na Bahia. Uma agenda muito lotada, anos e anos sem dar uma pausa. E quando cheguei fazendo aquela conexão em Porto Seguro, aliás, em BH, foi aqui em Confins. Eu vindo de Porto Seguro, na Bahia, eu percebi no aeroporto que eu estava cega do olho esquerdo. Eu tive um descolamento de retina. Quem já passou por esse processo sabe que dificilmente a pessoa volta a enxergar outra vez. Aleluia. Mas eu não sabia o que era, eu só percebi porque sentou-se uma senhora do meu lado no saguão do aeroporto, e ela falou alguma coisa, estava lá falando no celular com alguém, e quando eu olhei assim de lado, pelo canto de olho, eu não via mais o corpo da mulher, eu só via as pernas, porque a minha retina tinha descolado de cima para baixo, ela estava só pendurada só numa flepinha, como o médico chamou. Nessa hora meu esposo ligou para mim e disse: está tudo bem? Eu disse: tá. Não adiantava dizer que eu estava sentindo aquilo. Chegamos em Mossoró, o olho por fora normal, a gente sem saber o que é que ia acontecer. Aleluia. Meu esposo olhava para o meu olho e dizia: minha filha, mas aqui está tudo normal. Meu filho, mas eu não estou vendo. Quando eu botei a mão no olho, eu vi o que é ser cega. Tudo preto, não tinha um raio de luz. Imagina o desespero quando você bota a mão no olho direito e você vê que o esquerdo está tudo preto, por fora normal. Era um descolamento de retina seríssimo. Eu estou dentro do contexto do Deus do Vale dos Ossos Secos. Fui para Natal, eu tinha uma agenda em Parnamirim. Eu digo: aproveito, vou antes e vou ao médico. Eu pensando que o médico chegava lá, ia examinar o meu olho, ia botar um colíriozinho. E quando eu cheguei no hospital de olhos lá em Natal, o médico me examinou e disse: pense numa mulher que descolou a retina completamente. Está só segurando assim uma flepinha, por isso que a senhora ainda consegue ver coisas do chão. Eu andando aqui, se eu tapasse o olho, eu não via nada, só o chão, uma pontinha do chão. E ele disse: eu vou encaminhar a senhora agora mesmo. Encaminhou para um especialista, um retinólogo. Enfim, aleluia. Quando ele me examinou, disse assim: olha, a senhora descolou essa retina, sua cirurgia era para ontem. A senhora tem Unimed? Eu disse: tenho. Ele encaminhou toda a papelada para fazer a cirurgia, porém o plano leva uns dias.
Enquanto isso, ele disse assim: a senhora não pode mais voltar a Mossoró. Eu disse: mas eu vou pregar aqui. Isso a senhora não entendeu. A senhora, a partir de agora, até o dia da sua cirurgia, a senhora tem que ficar de cara para cima. A senhora não pode baixar. A senhora não pode pegar o peso de uma garrafa de água. A senhora tem que ter ajuda até para o banho. Porque se um sabonete cair, a senhora se abaixar, a senhora perde essa retina completa. E se ela cair toda, ela é igual a um repolho. Se ela fechar, não tem médico algum que consiga abrir para botar de volta no lugar. Liguei para meu marido, contei a situação, vem ele, a minha filha. Aleluia. Fui cirurgiada e fiquei num apartamento lá em Candelária, Natal, no 8º andar, um apartamento da minha cunhada. E numa madrugada, estou dentro do contexto do Deus do impossível. Eu estou dentro do contexto do que é você profetizar no vale. Tenha cuidado com os vales, porque vale é lugar onde Satanás gosta de manifestar a sua voz. Mas em nome de Jesus, você vai fazer brotar no vale a tua voz. Ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Me operei e quando eu terminei, que saí do centro cirúrgico, o médico disse: daqui, aleluia, até 60 dias, a senhora não pode estar baixando a cabeça. E uma coisa, eu vou logo alertar a senhora não pode chorar. Se a senhora chorar, está sujeita a senhora trazer sérias complicações para a sua cirurgia. A senhora não pode chorar. Tá certo, doutor. Fui para aquele apartamento. Minha filha dormindo na sala, eu dormindo no quarto por volta de 3 horas da manhã. Aquela presença tenebrosa que a gente conhece e sabe quem é. Chegou naquele quarto, entrou no quarto e disse assim: cadê você? Você ama ler Bíblia? A partir de agora não lê mais. Você prega aqui, ali, além, mas não vai pregar mais. Acabou a sua história, porque você não vai mais ler a palavra. Olha como Satanás é ousado. Acabou aqui, você não consegue mais ler. Daí, você não sai. Oh, aleluia. Naquela hora eu me levantei, eu lá me lembrei que médico disse que eu não podia baixar a cabeça. Eu lá me lembrei que médico tinha dito que eu não podia chorar. Do jeito que eu me levantei, eu me joguei no pé da cama e comecei a chorar de cabeça baixa e dizendo: Senhor, chegue aqui. Senhor, chegue aqui. E aquela presença pesada dentro do quarto, e eu disse: Senhor, Tu és o meu Deus, em Ti eu confio. Mas não durou muito. De repente, aleluia, a presença que dissipa as trevas entrou naquele quarto, me encheu com autoridade, uma ousadia. Eu me levantei falando o idioma do céu, fui no quarto falando idioma do céu, vim para a sala onde a minha filha estava falando idioma do céu, e saí dentro do apartamento falando em línguas, glorificando, chorando. Aí eu deve a sé. É este Deus que visita vales, é este Deus do impossível, é este Deus da igreja. Ai, adei que a sé, nebicho, chorando e falando em línguas. Quando voltei, adormeci. Irmão, parecia de a presença pesada. Deve ter caído do 8º andar. Adormeci. Quando dormi, Deus me visitou em revelação. Eu não sou muito boazinha não, mas Deus faz muito comigo, como fez com José. Fala muito comigo em sonhos. E naquele sonho eu chegava no lugar, era como se fosse assim uma grande venda de flores naturais. E quando eu chegava naquele lugar, aquele cheiro de adubo, cheiro como a gente chama no Nordeste de estrumo, aquele cheiro de adubo forte. E eu chegava naquele lugar e aquela pessoa me recebia. E os meus sonhos, quando eles são espirituais, Deus tem 2 coisas que Deus fala comigo. Meus sonhos, quando são espirituais, Deus me mostra em câmera lenta. Isso é um segredo de Deus comigo, que eu creio que não é só comigo, deve ter com alguns irmãos. Deus me mostra em câmera lenta, para que eu veja detalhes. E sempre tem uma pessoa que está no sonho, mas que eu nunca pude olhar o rosto dele. Uma vez eu tentei, e quando eu fui olhar, ele disse: não faça isso.
Eu nunca mais tentei. E aquela pessoa que está comigo no sonho, que fala comigo, ela me instrui. E ela me diz tudo o que vai acontecer. E naquele dia, quando eu chegava naquele lugar, que eu via aqueles vasos, muitos vasos, todos de barro, mas tinha vaso de gargalo comprido, tinha vaso parecendo uma bacia, tinha vaso feito uma quartinha de água, tinha vaso chato, tinha vaso largo, vaso grande, vaso pequeno, vaso de toda a natureza e muita planta, muita planta. Quando eu cheguei naquele lugar, ele começou a me mostrar, mostrou o adubo, mostrou os vasos, mostrou as mudas de planta, e olhou para mim e disse: está vendo tudo isso? Eu disse: estou, só não estou entendendo por que você está me mostrando. E ele disse: é porque todas essas mudas você vai fazer. E eu disse: mas eu não sei plantar. Quem tinha a mão muito boa para planta era a minha mãe. Mas eu não sei plantar. Ele disse: tu vais plantar, vais transplantar, vai mudar, vai usar os vasos que ainda não foi usado. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Porque eu estou te dando habilidade para isso. Eu acordei em lágrimas, ainda dentro do contexto da cirurgia de 2011. De repente foi mudado o nosso pastor, ele foi assumir a capital. E nós tínhamos agora já um novo pastor. Aleluia. E o novo pastor mandou me chamar no gabinete, e quando mandou me chamar, eu cheguei lá e disse: pastor, eu estou na coordenação do ciclo de oração, mas eu sou consciente que muda-se o sacerdote, muda-se as leis, eu não tenho cargo, o senhor fique à vontade para o senhor colocar quem o senhor quiser. Ele disse: não, irmã Aparecida, eu já tenho informação do pastor Martim, quem é a senhora aqui. Eu quero, pelo contrário, eu quero dizer à senhora que nós vamos abrir novos setores na cidade, e a senhora, com relação a ciclo de oração, eu não resolvo, a senhora tem liberdade. Pode levantar mulheres para começar a trabalhar. A senhora vai levantar novas coordenadoras, a senhora vai levantar novas dirigentes, a senhora vai levantar novas vice-dirigentes, a senhora vai levantar novas secretárias. E ele falando aquilo, e eu olhando para ele, eu disse: pastor, ele disse: é tudo com a senhora. Quando eu vou saindo do gabinete, o senhor Brada disse: não disse eu que estava te dando habilidade? É o Deus do impossível, é o Deus do impossível. Nesta manhã